Tá bom? Obrigada, Thiago, Priscila, pela apresentação. E vamos começar então, como é que interessa. Gente, antes de começar a ir para a matéria em si, vou explicar um pouquinho como que eu preparei esse curso para vocês. Quando me chamaram para ministrar o curso, o pessoal lá da capacitação pediu que tivesse pelo menos um módulo focado na planilha de custos e formação de preços, porque parece que tinha tido uma auditoria, que não sei que órgão que fez a auditoria tinha apontado algumas questões com relação à planilha de custos que não estava muito legal nos processos da UFSC, né? Então, a gente vai focar, sim, na planilha de custos, mas não só na planilha de custos, porque é um processo que está todo envolvido, né? A gestão e fiscalização de contratos administrativos envolve também a etapa interna da licitação, porque a gente só consegue fazer uma gestão e fiscalização de contrato se a gente conhecer como que é o processo e quais são os documentos dessa etapa interna. Então, a gente separou o curso em 3 módulos. O primeiro módulo, eu vou falar justamente da etapa interna de licitação e dos documentos que a equipe de planejamento prepara para a licitação em si, né? O segundo módulo, que são 2 aulas, semana que vem, eu vou falar especificamente da gestão e fiscalização, uma vez que o contrato já está firmado, já está vigente. E o terceiro módulo, que são 2 aulas também, eu vou abordar a planilha de custos, tá? Juliana, mas eu não trabalho com planilha de custos. Eu sou fiscal técnico, eu só passo a fiscalização técnica. Mas, como eu falei, a questão da gestão e fiscalização de contratos são esses 3 temas integrados. Então, é importante que todo mundo conheça um pouquinho de tudo, tá? Tanto para o fiscal técnico, quanto para o gestor, quanto para aquelas pessoas que trabalham com a fase da licitação mesmo, da equipe de planejamento, seja equipe de planejamento, seja quem for analisar as propostas do pregão, é importante que entenda um pouquinho de tudo. Claro que você vai focar com mais veemência naquilo que você realmente trabalha. Mas, se você entender um pouquinho desses 3 temas, a sua vida vai ficar bem mais fácil e você vai poder fazer a fiscalização de contratos de uma forma mais efetiva, né? Com mais segurança jurídica naquilo que você está fazendo. Cada módulo tem 3 atividades. Uma atividade que pode ser feita em duplas ou em trios, que é uma atividade prática. É muito importante que vocês façam essa atividade prática realmente, porque tudo que eu vou passar para vocês aqui é teoria. E é muita coisa, é um conteúdo muito denso, que quem não está totalmente familiarizado ainda, demora um pouquinho para absorver. Muita matéria, muita lei, muito detalhe. Então, só na atividade prática que você vai ver mesmo quais são as suas dúvidas, o que você pegou, o que não pegou, e aí vai poder, através do fórum, sanar as dúvidas, tá? Fora isso, tem uma atividade teórica que são joguinhos. Procurei abordar de uma forma mais light, assim, mais divertida, que não seja tão maçante para fazer, como simplesmente chegar e aplicar um teste de múltipla escolha. Espero que vocês gostem também. E tem o fórum. Todo módulo tem um fórum como uma questão para a gente discutir, tá? As questões do fórum não tem certo, não tem errado, eu não vou estar avaliando ninguém. A avaliação do curso é pela presença, só que é para a gente discutir, pensar e trocar ideia. Tá? Quase todo mundo que eu li ali no fórum do Apresente-se já trabalha com fiscalização de contratos ou está começando a trabalhar agora. Então, mais uma trocação de ideia, para vocês verem que tem coisas que não tem certo ou errado. Tem entendimentos. Uma pessoa pode ter um entendimento assim, outra pessoa pode ter um entendimento assado, e a gente trocando ideia, você vai poder dizer, olha só, eu fazia dessa maneira, mas eu acho que dessa maneira fica mais legal, vai melhorar a relação com a empresa, vai ser mais fácil da gente fazer o contrato andar mesmo, nesse sentido, né?
Então, seria muito importante que todo mundo participasse de todas as atividades, tá? Elas não estão lá à toa, não estão lá só para porque é obrigado a ter. Faz parte do aprendizado também. E é só aí que a gente vai poder medir se a gente está fazendo bom proveito do curso, está aproveitando esse momento ou não. O curso tem a carga horária de 20 horas, sendo 10 horas síncronas, que são as aulas, e essas outras 10 horas é o tempo que vocês têm para fazer essas atividades. Tá certo? Enquanto eu estiver explicando, pode mandar pergunta no chat, pode interromper, não tem problema nenhum. Olha, não entendi, olha, essa parte é assim, assada, eu faço assim, tá certo? A gente está aqui para isso. Tá? Eu prefiro o curso presencial justamente porque tem essa interação, tem essa trocação de ideia. A gente olha no rosto das pessoas, olha no olho, vê se vocês estão com cara de dúvida ou não, mas vamos tentar aproveitar o recurso virtual que a gente tem para interagir. Não fiquem com vergonha, não fiquem com medo. Interrompe e pergunta mesmo, tá? Não existe pergunta boba. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro também. Mais uma coisa, nos slides que eu preparei para vocês, às vezes tem muitos detalhes. Como os documentos são muito grandes, não de tamanho assim, de bits, mas na tela, ficou às vezes um pouco difícil de compilar tudo para colocar num slide. Então, vão ter momentos que eu vou sugerir para vocês colocarem o slide de tela cheia, para poder visualizar melhor. Quem está no celular, seria melhor se fizesse o curso em um computador, porque tem muita coisa que no celular vocês não vão conseguir ver direito, principalmente na parte de planilha de custos, que é planilha, né? Então, é uma recomendação para poder ver direito. De qualquer forma, as apresentações estão no Moodle, então se quiser ver o curso no celular em um outro momento, abrir de novo lá no Moodle para ver direito os slides, poder ver com mais detalhes, pode fazer isso também. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Podemos começar direto para a fiscalização. Não me deixem falando sozinha, por favor. Não, tudo certo? Vamos lá então, gente. Quem ainda não respondeu o fórum apresente-se, por favor, responda, para eu saber até para quem que eu estou falando. Tudo bem, Michela? Só vai respondendo no chat aí, que eu estou feliz. Já estou vendo o que vocês estão respondendo ali. O que eu estava falando? Eu vou passando aqui, então. Respondeu o apresente-se, isso. Quem ainda não respondeu, responde lá no apresente, conta a sua historinha, me fala por que você está fazendo esse curso, como que você se inseriu nesse tema de gestão fiscalização, até para eu saber que lado que a gente puxa mais, né? Se tem mais fiscais de contrato, se tem mais gente que trabalha com a fase interna, sobre esse tipo de coisa. Onde que cada um trabalha, tá? E saber também até que ponto que a gente pode ir mais profundo, se eu fico mais no superficial, que não adianta eu aprofundar muito se as pessoas não conhecem o superficial, tá bom? A Andrea está falando aqui que não está ouvindo o áudio, mas acho que é só ela, né? Todo mundo está com áudio ok. Se tiverem problema de conexão, de áudio, essas coisas, me avisem também, tá, gente? Vamos lá. O que é a gestão e fiscalização de contratos? De onde que isso vem? Como que a gente faz a fiscalização de contratos? O contrato público, quando a gente firma um contrato público, ele tem um ciclo de vida. Ele tem várias fases envolvidas. Aqui a gente pode ver no slide, e tudo começa, aqui no ovinho da tartaruguinha, no planejamento da contratação. Planejamento da contratação, que a gente chama também de fase interna de licitação, a gente vai colocar ali no planejamento
qual que é a forma, o que a gente está precisando desse contrato, quais são os objetivos desse contrato, exatamente o que eu estou precisando contratar. Se isso não for bem feito, a gente vai ver que a gente vai, na nossa cabeça, a gente está pedindo A, só que a empresa vai entregar B, porque a gente não especificou direito o que a gente queria. Às vezes eles fazem isso com a intenção de lucrar mais, às vezes eles fazem simplesmente porque eles não sabem como que presta esse serviço mesmo, porque não está bem especificado. Então, a fase de planejamento de contratação é muito importante para a gente poder executar o contrato de forma correta, exatamente aquilo que a administração pública está precisando, aquele serviço que a administração está precisando. Depois do planejamento de contratação, feita toda a fase interna, tem a licitação, a fase externa, que é a fase que os fornecedores vão olhar toda aquela documentação e vão participar do pregão, dar os seus lances. O lance melhor qualificado, que atenda todos os requisitos, vai ser aquele contratado. Uma vez que aquela empresa ganhou a licitação, vai ter a formalização do contrato. Vai chamar a empresa, vai assinar o contrato. Os contratos públicos, normalmente, a gente faz para 12 meses. Eles podem ser prorrogados pelo mesmo período até o limite agora de 10 anos. A nova lei de licitações, que entrou em vigor em 2021, se não me engano, agora permite que a gente prorrogue o contrato para 10 anos. Eu, particularmente, não acho isso muito bom. A gente tem contratos lá que eu gerencio, que já tem 5 anos de contrato e ele acaba ficando muito obsoleto. Muitas coisas mudam nesse período, mas, enfim, é uma possibilidade, não é uma obrigação. Tá? Para quem está no HU, a gente segue a Lei 13.303, é a Lei de Licitação da Empresa Pública. Ela é um pouquinho diferente da Lei de Licitação para órgão público. Quando tiver alguma diferença, eu vou explicando para vocês. Isso no HU é assim, na UFSC é assim. Mas são poucas as diferenças, tá? Nessa questão do contrato, a diferença maior é isso, que pela 13.303 são 5 anos e pela nova lei de licitações são 10. Existe a possibilidade de você já firmar o contrato para 5 anos ou para 10 anos. Você já licita para aquele período, você não licita para 12 meses e fica prorrogando. Isso não significa que, decorrendo um mês do contrato, você possa dizer, o serviço não está legal, não deu certo, a empresa não está correspondendo, vamos rescindir o contrato. Pode-se fazer isso também. Isso mesmo, Cibele. Pela nova lei de licitações, agora você pode prorrogar o contrato por até 10 anos. Tá? A nova lei de licitações que já está em vigor. Formalizamos o contrato, agora a gente vai para a parte de gestão e fiscalização, que é a parte que vai envolver o módulo 2 do curso. A gestão e fiscalização é feita pela equipe de fiscalização, tem uma série de requisitos que a gente precisa cumprir, uma série de documentos, para comprovar que a gente realmente está fiscalizando esse contrato. Para que fiscalizar o contrato? Para ter certeza que o que está sendo contratado com dinheiro público está sendo realmente recebido para a administração ou é aquele objeto de contratação. Isso mesmo, Marina, só pode prorrogar os contratos que já se iniciaram com a nova lei de licitações vigentes. Aqueles contratos que foram firmados na 8666 têm que obedecer a 866 até o final, tá? Então, os que foram contratados na 8666 são 5 anos. Os que já foram contratados na nova lei de licitação são 10. A Alessandra está falando aqui que ainda não está, a UFSC ainda não está utilizando a nova lei de licitações no edital, que o prazo para começar a utilizar é em abril do ano que vem. Então, por enquanto, ainda está sendo vigente 8666 na UFSC, por enquanto, 5 anos de contrato, tanto a UFSC quanto a HU, certo? Voltando aqui para a apresentação, a parte de gestão e fiscalização, que eu vou falar no módulo 2.
Finalizado o mês de gestão, o fiscal ou o gestor do contrato tem que mandar a documentação para execução e pagamento, que é pagar a empresa mesmo, literalmente, né? É o fiscal, o gestor de contrato que diz para o setor financeiro, tá tudo ok, pode pagar, ou não está ok, vamos pagar menos, depois a gente vai falar sobre isso. No decorrer do contrato, o contrato pode sofrer alterações, pode se ele foi firmado para 12 meses, ele pode ter prorrogações. Essas prorrogações envolvem a repactuação do contrato, isso a gente vai falar mais para frente também. E chega no fim do período da vigência do contrato, seja de 1 ano, 2 anos, 5 anos, o contrato vai se encerrar. Tá? Tem algumas possibilidades de rescindir o contrato antes do período de vigência, se os serviços não estiverem sendo prestados de forma correta, a gente vai ver isso mais para frente também. O fato é que eu tenho um contrato que vai se encerrar semana que vem. Eu não consigo, de uma semana para outra, fazer todo o planejamento de contratação para começar o outro contrato semana que vem. Então, a equipe de fiscalização tem que se planejar para, num período viável, começar o planejamento da nova contratação, para a nova contratação começar a vigência quando termina a contratação antiga. Tá? No HU, por lei, não existe uma determinação de quanto que é esse período. Se é 2 meses, 3 meses. No HU, a gente está procurando iniciar o planejamento de contratação 6 meses antes de finalizar o contrato. Tá? 6 meses a gente vê que é um prazo legal, que dá tempo de fazer as coisas com calma, dá tempo de licitar. A licitação demora, porque tem que publicar, às vezes tem que revogar e publicar de novo o edital por algum errinho, algum problema. Depois tem a fase de recursos, tudo isso demora mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses. Tá? Então, o mínimo que tem que estar com a licitação na rua, que a gente chama publicada, é 1 mês e meio, 2 meses antes do final do contrato. E aí começa todo o ciclo de novo, planejar a contratação, formalizar a contratação, fazer a gestão e fiscalização. Tudo certo até agora? Podemos seguir? A gestão e fiscalização de contratos começou no Brasil em 1862, onde tinha um decreto falando a respeito da fiscalização de contratos de obras de engenharia, serviços de engenharia, né? Dali para frente, várias leis, decretos, normas foram sendo lançadas, questão de fiscalização de contratos. Hoje, a gente tem a Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, que mudou algumas coisas em relação à antiga 8666. Como a Alessandra mesmo falou, a UFSC ainda não está utilizando a 14.133. Vai começar no ano que vem, porque o governo federal deu um prazo de adequação, né? É bastante coisa que muda de uma lei para outra. No HU, o público do HU, a gente usa a Lei 13.303, que é a Lei de Licitações para Empresa Pública, e o Regulamento de Licitações e Contratos da EBSER. O Regulamento de Licitações e Contratos da EBSER teve uma versão nova publicada recentemente, no último mês, últimos 2 meses. Também não mudou muita coisa de um regulamento para outro, mas essas são as normativas que a gente tem que se basear ali. Aqui é a parte da Lei Nova de Licitações, eu não decorei o número dela ainda, 14.133, que fala sobre a gestão e fiscalização dos contratos, tá? Eu não vou ficar lendo trecho de lei aqui, tá, gente? Se vocês querem ler, eu coloquei todas as normativas ali na biblioteca do curso. Podem entrar lá, ou então baixa da internet mesmo, que for mais fácil para vocês. E, como eu falei, vocês têm acesso aos slides no ambiente do curso do Moodle.
Então, se quiser parar para ler a lei com calma, é só voltar lá e ler. E a Instrução Normativa número 5 de 2017, que é específica para procedimentos de contratação de serviços. Estou cortando um pouquinho. É específica para procedimentos de contratação de serviços para execução indireta, que é a terceirização, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Isso significa que vale tanto para a UFSC quanto para a HU, tanto para a empresa pública quanto para a administração direta, né? Gente, a gente chama de IN5. A IN5 tem que saber. Tem que ler. Pega a IN5, lê de cabo a rabo, grifa aquilo que vocês acham que é mais importante para a área de vocês, lê de novo, precisou, teve dúvida, volta na IN5, lê os anexos. Ah, estou fiscalizando, não tenho certeza disso. IN5. Ah, eu estou fazendo um termo de referência, não sei se eu posso colocar isso ou não. IN5. Ela é a lei específica para isso que a gente está fazendo aqui, fiscalização e gestão de contratos. E contratação, né? A fase interna também. Ela é muito completa, praticamente tudo que a gente precisa tem ali, pouca coisa que vai ter dúvida, que pode ser interpretada de uma forma ou outra. Então, tem que saber, não tem jeito. A IN5 é a lei que vocês vão andar debaixo do braço para fiscalizar contrato, gerir contrato. Tá? Agora, a gente vai entrar na fase interna do planejamento de contratação. Tudo baseado na IN5. O planejamento de contratação, ele começa, na realidade, quando a gente forma a equipe de planejamento de contratação. A equipe de planejamento de contratação são aquelas pessoas que vão ser designadas por portaria, que vão literalmente escrever todos os documentos que vão para a licitação. São esses documentos que a empresa vai se basear na hora de dar o lance do pregão para elas. E esses documentos, eles têm a mesma validade do contrato. Então, quando você escreve o termo de referência, quando você escreve o gerenciamento de riscos, não é só para licitação. Você vai usar todos esses documentos para fazer a gestão do contrato também. Por isso que é tão importante que eles sejam bem feitos, que eles sejam específicos, que eles contenham tudo que o fiscal e gestor de contrato e equipe de fiscalização vai precisar. Eu acho extremamente importante que o gestor do contrato atual participe da equipe de fiscalização, da equipe de fiscalização, não, da equipe de planejamento de contratação, para planejar a contratação futura. Porque é ele que entende do dia a dia daquele contrato. Ele que está sabendo exatamente quais as dificuldades que você está tendo naquele contrato, o que você precisa especificar melhor, o que faltou no termo de referência antigo, o que a gente pode mudar, melhorar de um contrato para outro. Então, muita gente fala assim, eu não tenho um modelo de termo de referência, eu queria ter um modelinho de termo de referência e só completar ali com as especificações do meu contrato. Só que se você não escrever um termo de referência específico para aquela contratação, depois na hora que você vai fazer a fiscalização do contrato, você vai ter problemas, porque vai ficar muito subjetivo, vai ficar tudo muito... não vai ficar claro, nem para você, nem para a empresa, como é que aquele serviço tem que ser exatamente prestado. E aí você vai ter dificuldades na hora de cobrar isso da empresa. Por exemplo, com relação aos uniformes. A gente tem termos de referência ali que fala que o uniforme tem que estar em bom estado. Só isso. Se você coloca que o uniforme está em bom estado, o que é o bom estado? Às vezes, para a empresa ter um furinho no ombro do uniforme, o uniforme está em bom estado. Como é que você vai cobrar que a empresa entregue o uniforme periodicamente para o seu funcionário se no termo de referência só está escrito que o uniforme tem que estar em bom estado? Então,
Quando o fiscal vai fiscalizar um contrato e se depara com situações como essas, quando ele vai fazer o novo termo de referência, ele vai colocar, opa, então não é em bom estado que tem que estar uniforme, a empresa tem que entregar um uniforme 2 vezes por ano, um uniforme completo para o meu funcionário. Se você especificou que 2 vezes por ano tem que entregar o uniforme, 2 vezes por ano tem que entregar o uniforme, não tem dúvida com relação a isso. A cada 6 meses, aquele funcionário vai receber um jogo de uniformes novos, e isso vai garantir que ele esteja sempre com o uniforme completinho, com o uniforme em bom estado. Por isso que é importante que o termo de referência, principalmente, dentro de todos os documentos, será o mais importante ali, né? Seja feito, pelo menos que a pessoa que fiscalize o contrato, que gerencie o contrato, participe da confecção desse documento, tá? A equipe de fiscalização não é uma equipe à toa. A pessoa que é técnica, ela não vai fazer aquele documento sozinha. Tem que ter na equipe de fiscalização pessoas que entendam de rescisão contratual, de garantia. No HU a gente usa conta vinculada, na UFSC eu acredito que não. Tem que ter alguém que entenda da conta vinculada, porque realmente o gestor e o fiscal do contrato às vezes não entende tudo de tudo, mesmo porque o fiscal do contrato normalmente é uma pessoa que tem outras atribuições. Ele não é simplesmente fiscal de contrato. Ele é um, sei lá, assistente de administração de um setor que também pegou a função de fiscal de contrato. Então, a equipe de fiscalização é uma equipe, tem que ter, de planejamento de contratação, é uma equipe que tem que ter uma pessoa de cada área para construir os documentos da forma mais completa possível. Tá? Pela IN, os documentos do planejamento de contratação consistirão nas etapas do documento de formalização da demanda, que é o documento que diz quem é a equipe de planejamento de contratação. Os estudos técnicos preliminares, que é uma prévia do termo de referência, onde você vai estudar qual é a forma melhor de contratar aquele serviço. O gerenciamento de riscos, que é um documento que tem que ser renovado cada nova etapa relevante do contrato, né, da contratação. O termo de referência ou projeto básico. Os dois são basicamente a mesma coisa. A gente usa a palavra projeto básico, o termo projeto básico, mais para serviços de engenharia e termo de referência mais para contratação de serviços comuns. Mas praticamente a mesma coisa. Você pode usar projeto básico para contratação de serviço de mão de obra também, não tem problema nenhum. Isso a gente acaba utilizando mais termo de referência. Tá? O documento de formalização de demanda, o DFD. O que ele tem que constar? É um documento bem simples, normalmente é uma página só. Ele tem que constar a justificativa da necessidade de contratação, por que a empresa está optando pela terceirização daquele serviço, tá? Qual o quantitativo daquele serviço que vai ser contratado, a previsão do início da vigência. Quando é um serviço continuado que você já tem uma contratação vigente, é mais fácil de fazer a previsão, porque o início da vigência é assim que terminar o contrato anterior. Nem sempre você tem, às vezes você está contratando um serviço novo, que nunca foi implementado ali no seu ambiente de trabalho. Então, fazer uma previsão, mais ou menos, de quando isso vai ser contratado. E quem são os membros da equipe de planejamento. Tá? Como eu falei, a equipe de planejamento não tem mínimo e máximo de membros. Tá? O mínimo são 2, porque é uma equipe. Mas todo mundo que for interessante que participe da equipe pode colocar também. Tá? Pode ter 3, 4, 5 membros. Fica a critério de quem está planejando a licitação. Aqui eu tenho um exemplo do DFD. Todos os documentos que eu trouxe aqui de exemplo para vocês são do HU, tá, gente? A gente até tem alguma coisa de contratação na UFSC ainda, mas como esses documentos do HU foi uma equipe lá do HU que elaborou e eu fiz parte dessa equipe,
eu achei que eles estão bem completinhos, estão bem legais para trazer de exemplo para vocês. Esses documentos todos, tendo os mínimos, os requisitos mínimos constantes na IN, é o suficiente. Eles não têm um formato, uma cara padrão, assim. Lá no HU a gente tem padronizado, mas também não é obrigado a usar. Então, aqui no DFD, deixa eu aumentar a tela aqui para poder ler para vocês. Tem aquilo que a EN pede, né? O objeto da contratação, nesse caso, é o Serviço de Vigilância Armada e Desarmada, que a gente acabou de ter uma licitação ali no HU, o serviço está começando essa semana, inclusive. Identificação da área que está requisitando, no caso sou eu, a área de serviços gerais. Quem são os membros da equipe de planejamento, os dados de cada membro, a justificativa por que a gente está contratando vigilante. Nos serviços de mão de obra direta, aqueles que a gente contrata em postos de serviços, pessoas, né? Normalmente a justificativa é porque não existe aquele cargo na administração pública federal mais. São cargos em extinção, como é o caso do vigilante. Antigamente tinha concurso para vigilante, hoje em dia não existe mais. Qual o quantitativo da contratação? A previsão do início de serviços. Quais são os resultados que a gente quer alcançar com essa licitação? Isso não é obrigatório, não está nem ele, né? Mas a gente coloca. E os encaminhamentos. Tá? A equipe de planejamento deve ser designada por portaria, sim, Teles. Pelo menos no HU a gente é obrigado a fazer isso, tá? Na realidade, é obrigado a fazer na UFSC também. Não sei se é feito ou não, efetivamente, mas deve ser designada por portaria, sim. Até para as pessoas poderem se responsabilizar, né? Às vezes você coloca o nome de alguém na equipe do planejamento, a pessoa literalmente só assina os documentos. Se está designada por portaria, você tem uma forma de chamar a pessoa para si, para ajudar a fazer, a compor os documentos. Aí a gente vai para o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, hoje em dia, ele é digital. Você entra no site do Comprasnet, tem que ter um login e senha ali para o Comprasnet, que tem que ser solicitado com antecedência. E lá dentro desse ambiente do Comprasnet que você vai construindo o estudo técnico preliminar. O que seria o ideal? O ideal seria a equipe de planejamento se reunir, olhar todas as alternativas, estudar quais que são as alternativas para a prestação daquele serviço, ou até para os postos de serviço, quantos que a gente vai colocar. Vamos colocar um aqui, tirar um dali, esse daqui vai ser de 12 por 36, esse setor funciona até às 6 da tarde, então pode ser de 44, porque fecha no final de semana. Depois que já está tudo definido, senta na frente do computador e faz o ETP, tá? Esse ETP do Comprasnet ficou muito fácil, porque a gente não precisa nem olhar mais quais são os requisitos que precisa ter no ETP. Você simplesmente vai abrindo e preenchendo os campos. Não sei se alguém já fez o ETP digital aqui, mas ele é um ambiente muito fácil de ser usado dentro do Comprasnet. Ele aparece ali do lado todos os campinhos que você tem que preencher. Você clica no campinho, abre uma telinha e só preenche o que você precisa lá. Tá? Eu tenho um exemplo de ETP aqui. Deixa eu colocar em tela cheia para poder ver com vocês. Então, informações básicas, quem que está fazendo, o nome da pessoa que está fazendo o ETP. A descrição das necessidades, por que você precisa daquele serviço. Quem que é a área que está requisitando o serviço. Quais que são os requisitos da contratação, o que você precisa que a empresa tenha para ser contratada para aqueles serviços. Por exemplo, a empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica,
Às vezes você precisa de uma habilitação que a empresa tenha para prestar aquele serviço, vamos supor que é um serviço de recolhimento de resíduos, que precisa ter uma certificação XYZ de meio ambiente, de sustentabilidade, alguma coisa nesse sentido, que se coloca ali nos requisitos da contratação. O levantamento de mercado, se existem empresas no mercado que são aptas para prestar aquele serviço. No caso de mão de obra direta, simples, recepção, portaria, vigilância, isso é fácil, né? Porque a gente tem inúmeras empresas de prestação de serviço de mão de obra no mercado. Se for uma coisa mais específica, um objeto de contratação mais específico, sei lá, estou contratando uma empresa para fazer manutenção nos motores do barco que vão lá para as fortalezas. Eu vi que a gente tem uma colega ali que trabalha nas fortalezas, né? Aí você realmente tem que sentar e estudar se você vai ter empresas no mercado que vão prestar aquele serviço, que vão estar interessadas na prestação daquele serviço. A descrição da solução como um todo, como que você vai contratar aquele serviço de maneira mais simples possível. A quantidade a ser contratada, se é por posto de serviço, se é por ordem de serviço, é um serviço pontual que a gente vai pagar sob demanda. Por exemplo, podas de árvore. Eu estou contratando uma empresa para podar as árvores. Eu vou pagar para cada poda de árvore que eles fizerem. Então, eu tenho uma estimativa que eu vou fazer 5 podas de árvore por ano. A estimativa do valor de contratação, aqui a gente tem uma diferença da 8666 para 13303. Na realidade, não é nem a 13303, é o regulamento de licitações e contratos de serviço. No regulamento, a gente não pode deixar a estimativa do valor de contratação em aberto. Tá? Esse valor ele só é aberto para as empresas depois que as empresas já deram o lance da licitação e os lances foram abertos. Ao contrário da 8666, que esse valor é divulgado antes. A empresa já vai dar o lance sabendo qual que é o valor estimado pela administração. Ali, no ETP digital, tem um cadeadinho, um campinho que você pode ocultar a estimativa do valor de contratação na hora que você for publicar o ETP. Publicar e baixar para colocar no processo, né? Então, tem que tomar cuidado, quem for do HU tem que preencher a estimativa do valor de contratação no ETP igual, só que tem que clicar nesse cadeadinho, fechar esse cadeadinho para ele não ser publicado, porque esse valor é secreto até o fim da etapa de lances da licitação, tá? O pessoal da UFSC, o valor é aberto, não precisa se preocupar. Se você vai parcelar a solução ou não, às vezes você está fazendo um contrato. Por exemplo, lá na HU, a gente fez, numa mesma licitação, os contratos de controle de acesso e de vídeo monitoramento. Foram 2 grupos separados. Foram 2 empresas separadas que ganhou cada um dos grupos da licitação. Foram 2 contratos. Então, esse é um parcelamento da solução. A solução, que é essa solução de controle de acesso, foi separado entre o vídeo monitoramento e os equipamentos de controle de acesso, que é catraca, cancela, essas coisas, e explicar por que você parcelou, por que você não parcelou, por que você quer que todos os itens sejam uma empresa só, que preste serviço. Se existem contratações correlatas ou interdependentes, por exemplo, eu estou contratando o vídeo monitoramento, só que eu dependo da vigilância. Eu só posso contratar um se eu tiver o outro. Aí você coloca ali. O alinhamento entre a contratação e o planejamento, isso quer dizer, a contratação que você está contratando tem que ser um recurso que já está planejado pela administração. Quando é um serviço contínuo, que é um serviço que você não pode ficar sem, isso é mais fácil de responder. Simplesmente
o recurso já está sempre reservado para esse serviço, sempre está planejado pela administração que vai ter esse serviço, por exemplo, limpeza. Né? Quais são os benefícios que você vai alcançar com essa contratação? Se existe alguma providência que você tem que ser adotada, que tem que ser adotado pelo órgão antes da contratação, os possíveis impactos ambientais e se a contratação é viável ou não. Claro, se você chegou até a etapa de estar construindo ETP, é porque você acredita que a contratação é viável. Mas existe a possibilidade, vamos supor, você montou o planejamento da equipe de planejamento de contratação, vocês sentaram para conversar, porque vocês queriam contratar uma empresa que fizesse uma iluminação diferenciada na reitoria para cada evento comemorativo. Vocês tinham a ideia de fazer isso. Na hora de planejar a contratação, vocês descobriram que não existe empresa na Grande Florianópolis que faz esse tipo de serviço. Então, a contratação vai ser inviabilizada. Aí você pode, só para não encerrar o processo que você já iniciou assim no vácuo, construir o ETP, no final você declara que a contratação não é viável, coloca o ETP lá e encerra o processo. É bem difícil acontecer, mas existe a possibilidade, né? Aí está pronto o nosso ETP. Tá? Preenche todos os campinhos. Baixa o ETP lá no site do Comprasnet, quando você está construindo, existe a possibilidade de baixar. Tem que publicar para baixar, tá? Esse ETP fica público no site do Comprasnet. A empresa vai poder visualizar se ela estiver procurando uma licitação que vai ser lançada em breve com esse objeto, alguma coisa assim, ou até se já foi lançado o edital e ela tem alguma dúvida, vai ficar público o documento. E aí baixa para colocar no processo de aquisição. Né? No caso do HU, no SEI, no caso da UFSC, no SPA. O gerenciamento de riscos, que é a próxima etapa do planejamento de contratação, ele tem a possibilidade de ser construído também no Comprasnet. Tá? Já existe um campo ali no mesmo site que você faz o ETP digital para fazer o gerenciamento de riscos. Esse daqui está escrito em andamento ainda, porque ele não tinha sido publicado, finalizado na data. Mas é basicamente isso. Tá? Eu, particularmente, acho o gerenciamento de riscos do Comprasnet um pouco mais difícil de visualização. Assim. Ele tem muitos detalhezinhos. Mas ele é bom também justamente pela mesma questão do ETP. Já tem os campinhos lá, então você não tem dúvida sobre o que escrever. Você simplesmente vai preenchendo aqueles campinhos que foram abertos na hora de preencher o ETP. Qual que é o número do risco? Descrever o risco, quantidade estimada menor que a demanda real, nesse caso. Isso daqui é uma matriz de risco para aquisição de materiais e equipamentos, tá? Não é mais o de vigilância.
Oi, Juliana. Você consegue ativar o microfone? Tenta abrir o microfone, Juliana. Qualquer coisa, a gente fica sem a imagem, tá? A gente pode continuar a aula só com o microfone. Até melhora um pouco a conexão. Oi, gente, voltou? Estão conseguindo me ouvir agora? Voltou, agora sim. Tá bom. Engraçado que não foi a minha conexão aqui local que caiu, só o Moodle que derrubou. A conexão estava conectada. A conexão estava conectada, foi ótimo. Mas tá bom, vamos seguir. Tomara que não dê mais problemas. Só para eu ter certeza, a gente estava falando do gerenciamento de riscos, todo mundo pegou ali, estava falando da fase da licitação, que tinha que colocar ali no gerenciamento de risco, era isso, né? Até aí foi? Eu perdi o controle dos slides, eu vou ter que baixar a apresentação de novo. Tiago, tem. Eu vou passar para você, Juliana. Só um Não, momentinho. eu tenho aqui, eu consigo fazer isso. Não Questão quer, do perfil aqui. não Já quer vou. aproveitar para fazer uns 5 minutinhos de intervalo para o pessoal tomar um café? São 9 horas já? Ah, uma boa, pode ser Pode 5 ser? minutos? Tá legal. Pode ser, então, pessoal, 5 minutinhos para tomar um café e no banheiro, quem precisar, tomar uma água e a gente já retorna. Enquanto isso, eu vou arrumando a conexão aqui, tá? Vou fechar o áudio enquanto isso, mas eu estou escutando. Você já está com a apresentação, tá, Juliana? Só uma dúvida aqui, Thiago. Quando eu aproximo assim a tela, aproxima para todo mundo também? Sim. Aí todo E, mundo vai ter o Zoom. tá, e quando eu coloco em modo de tela cheia também, fica para todo Aí, mundo? aí cada um tem que controlar a sua tela cheia. Tem um Ah, íconezinho, tá. né, na apresentação, geralmente fica no canto superior direito Sim, da sim. apresentação. É só clicar que vai para a tela cheia. E cada um tem esse controle. Tá, Tá é que tudo lá. eu tava colocando em tela cheia para eu poder ver os documentos, aí eu não sabia se as pessoas estavam vendo em tela cheia também ou não. Então, não, só eu que vejo. Não, só o Zoom que você fizer que daí vai para todo mundo. Tá, tá bom. Vamos aguardar uns 5 minutinhos para voltar, então, pode ser? Beleza. Se acontecer, né, a sua conexão cair, de repente você volta, o controle ali da apresentação, aí vai para algum dos moderadores, né? No caso eu, a Priscila aqui, que também está logado na Aham, sala. Aí é só você clicar ali no seu nome, né, do lado do chat ali onde estão os usuários, aham, e colocar tornar apresentador. tá Que aí bom. você volta a controlar a apresentação. Porque assim, a apresentação já subiu aqui na plataforma, né? Então já Aham, está aqui na plataforma. É a questão mesmo do perfil de apresentador. tá, não precisa baixar de novo, então. Não, não. Tá, tá certo. Eu vou fechar o áudio e a câmera aqui 5 minutinhos, então, tá bom? Tudo bem.
Então, já podemos retornando. Todo mundo de volta, podemos tocar curso. Toda a parte de termos de referência para ver ainda, que é um pouco longo. Todo mundo tomando café ainda? Tá certo, eu vou retornar aqui então, tá? Retomando de onde eu tinha parado, a gente estava falando do gerenciamento de riscos e no site do Comprasnet a gente já tem esse recurso de fazer o gerenciamento de riscos pelo site também, da mesma forma que o ETP. Isso facilita a vida porque a gente só coloca, tem os campinhos ali que a gente tem que colocar e a gente vai preenchendo dentro do gerenciamento de riscos os campos que precisam ser preenchidos. Então, eu já tinha falado aqui o número do risco, qual a quantidade qual que é o risco em si, né? O que causaria esse risco, qual é a fase da licitação, aqui no caso, a fase de planejamento do risco, quem que teria impacto com aquele risco, qual que é o nível desse risco acontecer, se é um risco médio, alto ou baixo, quais são aqui melhor descritos os impactos daquele risco. Então, nesse caso aqui, a gente ficaria com a carência do material solicitado, se a quantidade estimada for menor que a demanda. Quais são as ações preventivas que a gente pode fazer para diminuir a chance desse risco acontecer? Então, a gente pode fazer uma análise criteriosa da demanda, um alinhamento com o envolvimento da área técnica, para prever melhor quantas pessoas realmente precisam desse material, um acompanhamento do histórico de consumo desse material, para ver quantas cadeiras foram consumidas no ano passado, para estimar direitinho quantas cadeiras precisam ser compradas. E as ações de contingência, que é o que a gente vai fazer uma vez que o risco que a gente tinha previsto realmente aconteceu. Então, se realmente aconteceu, a gente pode realizar uma nova aquisição através de um novo processo licitatório, ou a gente pode redistribuir os insumos. Todo mundo que ia receber 10 recebe 9, para sobrar mais para as outras pessoas que ficaram sem. Nesse sentido, tá? Cada ação aqui tem um responsável. Responsável não precisa ser uma pessoa, que nem está aqui, pode ser uma área. Então, o responsável por diminuir esse risco é a área de serviços gerais, ou é a área de almoxarifado. Quantos riscos precisa ter? Não sei, fica a seu critério. Tá? Pelo menos uns 3, 4, para não ficar um documento tão vazio. Mas você tem que pensar também na aplicabilidade dessa matriz de gerenciamento de riscos. Então, pensa se você já tem uma experiência nesse contrato, se você já vinha sendo fiscal, gestor desse contrato anterior, quais foram os problemas que realmente aconteceram? Quais são os problemas que aconteceram que causaram mais impactos? Por exemplo, a gente tem um contrato de recepção lá, que a gente teve uma empresa, um contrato anterior, que as pessoas faltavam muito e pegavam muito atestado, e a empresa nunca tinha gente para suprir esses postos de trabalho. Eles nunca mandavam um intermitente, não tinha volante, enfim.
E a recepção no hospital é um lugar que, se não tiver recepcionista, o serviço fica caótico, porque os pacientes chegam e a primeira coisa que eles vão fazer é ser atendidos pela recepcionista, para marcar presença, para, enfim, ser direcionado para a consulta, para o procedimento que elas vieram fazer. Então, pensa, um contrato de recepcionistas que ficou sem recepcionista. É um risco muito alto, o risco não é alto, mas é um impacto muito alto. Riscos improváveis precisam ser mencionados? Eu acho que precisa ser mencionado, Magno, se o impacto desse risco for alto. Então, vamos supor que um risco de alguma coisa pegar fogo. É uma coisa muito improvável de acontecer, mas pode acontecer, e se acontecer, vai ter um impacto muito alto. Se for uma coisa muito improvável e que não tem um impacto alto, aí eu acho que não precisa colocar, tá? Mas se for uma coisa que, apesar de improvável, possa acontecer e o impacto daquele risco é alto, coloca, tá? Para que serve o gerenciamento de riscos? Não é um documento que precisa constar lá simplesmente porque precisa constar, porque está na IN. Se a equipe de fiscalização trocar, vamos supor que a equipe que estava lá ganhou na Mega Sena. Todo mundo da equipe de fiscalização fez um bolão, eles foram sorteados na Mega Sena e foi todo mundo embora. De repente, assumiu uma equipe nova. De uma hora para outra, eles se veem com aquele contrato que está dando um problemão e eles não sabem o que fazer. Eles vão no gerenciamento de risco e vão ver quais que eram as ações preventivas e quais que as ações de contingência que a equipe anterior tinha colocado lá. Então, assim, para quem já tem experiência, já trata com aquele serviço há bastante tempo, no caso do Teles, por exemplo, que está lá na vigilância, não sei, 20, 30 anos, Teles, já sabe como é que funciona a vigilância, o gerenciamento de riscos pode parecer um documento meio inútil, mas é porque todo aquele gerenciamento de riscos que está no documento já está na cabeça dele. Ele já sabe o que fazer. Mas se o Teles aposenta e vem uma pessoa que nunca trabalhou com vigilância antes, fica muito mais fácil para ele ter registrado quais que são os prováveis riscos daquelas coisas acontecerem e o que ele vai fazer se aquilo acontecer e o que ele tem que fazer para diminuir a chance daquele risco acontecer. Tá certo? Fechamos o gerenciamento de risco. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos para o tão temido termo de referência. Tá? O termo de referência, ou projeto básico, eu vou falar sempre aqui termo de referência, mas como eu já falei, pode ser chamado de projeto básico, é o documento que vai anexo ao edital de licitação e vai ter a mesma força do contrato. O contrato mesmo que é assinado no serviço público é um contrato bem simples, ele tem 2 ou 3 páginas só com os elementos principais ali do contrato, o valor, a vigência, os dados da empresa, etc. O que vai determinar o que vai ser feito mesmo, qual a execução daquele serviço, como que a empresa tem que executar aquele serviço, é o termo de referência. Ele tem que descrever todas as características do serviço. Além das características do serviço, ele tem que descrever as sanções que a empresa vai sofrer se ela não prestar direito àqueles serviços. Quais as penalidades que você vai dar para a empresa no caso da não prestação? Quais são os critérios de medição daqueles serviços? Praticamente tudo que você quer descrever a respeito daqueles serviços, tá? Quanto mais claro, completo, objetivo o termo de referência, melhor vai ser feita a fiscalização e a gestão desse contrato depois. Para a gente fazer a fiscalização no dia a dia, a IN5 estabeleceu
um instrumento que eu acho maravilhoso, que facilitou muito a nossa vida, que é um instrumento de medição de resultados. Esse instrumento está previsto na IN5 e ele é um anexo ao termo de referência. Ele também faz parte do termo de referência. Tá? Vamos tratar ponto por ponto aqui. Quais são os requisitos mínimos do termo de referência que a IN adota? O que ele tem que ter no mínimo? O termo de referência mais básico, o que ele tem que ter? A declaração do objetivo, o que você está contratando. A fundamentação da contratação. Por que você está contratando aquilo? Qual que vai ser a utilidade dessa contratação para o seu órgão público? Qual a descrição do objeto como um todo? Exatamente ponto por ponto o que você está contratando. Você está contratando mão de obra exclusiva? Quantos postos de cada serviço? Quais são os serviços? Você está contratando um serviço de jardinagem? O que esse serviço, essa jardinagem precisa fazer? É só roçar grama? Precisa roçar grama e podar árvore? Precisa roçar grama, podar árvore, fazer compostagem, colocar adubo, fazer replantio? Quais que são os requisitos dessa contratação? O que a empresa tem que ter para ser habilitada para prestar a contratação para vocês? Tá? O que você vai exigir que a empresa tenha? Você quer que a empresa tenha experiência naquele assunto? Então, você exige um atestado de capacidade técnica. O atestado de capacidade técnica é um documento que a empresa tem que apresentar no momento da licitação que diz que ela já prestou aqueles serviços anteriormente. Quem emite o atestado de capacidade técnica é o contratante dessa empresa. Então, vamos supor que eu estou contratando um serviço e essa empresa já presta esse serviço para o TJ. Quem vai emitir esse atestado é o TJ. Eles vão falar, olha, a empresa do fulano de tal presta aqui o serviço de recepção numa quantidade de 10 recepcionistas e faz 3 anos que eles estão prestando esse serviço para a gente. Tá? Então, a gente, o UFSC-HU, também pode emitir o atestado de capacidade técnica para a empresa que já está contratada para a gente, para eles apresentarem esse atestado em outras licitações. Tá? É comum eles pedirem esse atestado para a gente. O atestado de capacidade técnica, dentro da IN, ele tem algumas regrinhas. Tá? Você não pode pedir do jeito que você quer. Eu quero que a empresa tenha experiência na prestação do serviço de agente de dedetização por 10 anos no mínimo. Não posso pedir isso. Tem ali os requisitos certinhos dentro da IN do que eu posso e do que eu não posso pedir. Tá? Por exemplo, eu não posso especificar que a empresa tem experiência em recepcionista. A IN trata mão de obra como mão de obra. Não interessa mão de obra do quê? De qual serviço? Então, a empresa que presta serviço de recepcionista, ela pode comprovar para telefonista, para jardineiro, para agente de limpeza. Mão de obra é mão de obra, tá? Aí, de novo, vou pedir para vocês, quando estiverem elaborando um termo de referência, para pegar a IN, procurar onde que tem essa parte da IN, para ver certinho os requisitos. Tem a questão de quantidade também, que isso vai depender da quantidade dos postos que você está licitando, se é mais 50 postos, menos 50 postos, enfim. Está tudo certinho lá dentro. O gestor pode se recusar a dar o atestado de capacidade técnica, sim. Se a empresa não está prestando um bom serviço, se você não quer atestar aquilo, você não é obrigado, tá? Normalmente, quando a empresa sabe que não está prestando um bom serviço, eles nem pedem. Mas, se acontecer deles pedirem, você pode se recusar a dar sim. Eles têm a alternativa de apresentar o contrato no lugar do atestado de capacidade técnica. Tá? Eles podem fazer isso também. Mas,
como normalmente é o atestado de capacidade técnica que eles pedem, você pode falar que não, o serviço não está legal, não vou fornecer. Tá? Onde a gente estava? Requisitos da contratação. Você pode solicitar, por exemplo, que a empresa tenha um escritório na Grande Florianópolis. Tem que justificar, mas é legal você fazer esse requisito, né? Se você não acha que o serviço, por exemplo, um serviço de chaveiro, você não quer que ganhe uma empresa lá de Rondônia, porque imagina quanto tempo vai demorar uma chave para você pegar o modelo, mandar lá para Rondônia, para ela fazer a cópia e depois mandar para cá. Fica inviável. Então, você pode colocar ali como requisito da contratação que a empresa seja lotada na Grande Florianópolis. Tá? Agora, por exemplo, a gente está com um contrato de carimbo no HU, que a empresa ganhou de Campo Grande, se não me engano. Demora um mês para fazer o carimbo. A empresa anterior, que era daqui, a gente pedia na quarta, na sexta chegava. Agora está demorando um mês para a gente receber um carimbo, porque a empresa é de Campo Grande. Então, desde que justificado, que bem embasado, você pode colocar outros requisitos da contratação, sim. Tá? O modelo de execução de objeto, se é mão de obra direta, se você está contratando uma solução. O modelo da gestão do contrato, como que você vai gerir esse contrato, tem que colocar, descrever ali. Os critérios de medição e pagamento. Normalmente, a gente faz critérios de medição pelo IMR, então a gente coloca o IMR como um anexo e deixa tudo bem descritinho ali, o que vai ser medido, como que vai ser medido, quais são os níveis de pagamento, a gente vai chegar lá ainda. A forma de seleção do fornecedor, critérios de seleção do fornecedor, as estimativas detalhadas dos preços, ou seja, a pesquisa de mercado. Como eu já falei antes, no caso do HU, a pesquisa de mercado não pode estar no termo de referência. No termo de referência, a gente só coloca uma observação assim, a pesquisa de mercado, conforme o regulamento de licitações e contratos do IBCER, foi feito de modo restrito, se encontra em processo separado e vai ser aberto para os licitantes após a fase de lances. Tá? No caso da UFSC, eu acho que eles colocam a pesquisa de mercado direto no termo de referência. As estimativas dos preços, a pesquisa de mercado, a adequação orçamentária, de onde que você está tirando o recurso para contratar aquele serviço, e os critérios de sustentabilidade ambiental. Como que você vai medir se essa empresa está sendo sustentável ambientalmente ou não. Esses são os requisitos obrigatórios do termo de referência que constam na OIN. Isso não significa que o termo de referência tem que se limitar a isso. Você pode colocar várias outras coisas no termo de referência que você achar que vai ser útil na hora de gerir e fiscalizar esse contrato. Por exemplo, obrigações da contratada, obrigações da contratante. Esses dois é muito, muito comum você ver no termo de referência. Tá? Eles não são obrigatórios da IN, mas é bom colocar quais são as obrigações que a contratada precisa no decorrer do serviço. Por exemplo, os funcionários se apresentarem sempre uniformizados, funcionários chegarem no horário determinado, a questão do sigilo, se o funcionário tem alguma informação privilegiada, ele tem que manter o sigilo daquela informação, não pode colocar gente estranha ao recinto do local de trabalho, aquele funcionário não pode ser substituído sem aviso prévio pela empresa, enfim. Todas as obrigações da contratada e da contratante que você acha que cabem para aquele contrato, para aquele serviço.
do parcelamento, se o serviço vai ser parcelado ou não, se vai ser um único grupo, por que você está parcelando e por que você está fazendo um único grupo. Participação de micro e pequena empresa, tem uma legislação toda com relação a isso. As contratações. Ai, gente, eu vou ficar devendo valor para vocês. Se não me engano, R$80 mil, tá? Contratações, valor global, não é por posto, o valor total da contratação de menos de R$80 mil, você é obrigatório abrir a exclusividade para micro e pequenas empresas daquela licitação. Acima de R$80 mil fica a seu critério. Você pode abrir ou não pode abrir. Normalmente a gente não abre, né? Porque se é uma contratação maior, de um valor mais expressivo, de mais um serviço maior, a gente prefere que seja uma empresa com mais experiência a prestar aqueles serviços. Visita técnica, se você vai solicitar que seja feita a visita técnica ou não. É um serviço que a empresa tem que conhecer o ambiente, tem que saber com o que ela está lidando. É bom você recomendar a visita técnica. Infelizmente, você não pode obrigar a visita técnica. Eu até gostaria. E tem serviços, por exemplo, seguro de carro. Como é que você vai contratar um seguro de carro se a empresa não vem fazer uma visita técnica para avaliar os carros que você tem ali no HU ou na UFSC? Qual que é o risco da empresa não fazer a visita técnica? O risco é ela não conhecer a sua realidade, ela colocar um lance lá embaixo só para ganhar licitação e chega na hora, ela alega que não tem condições de prestar esse serviço. Ou ela não assina o contrato, ou ela começa prestando serviço, mas de maneira muito aquém das expectativas, ou ela fica 1 ano e já pede para sair. Aí você tem todo o custo de pessoal, de preparar uma nova licitação, porque a empresa não dimensionou direito os custos, porque não fez a visita técnica. Tá? A planilha de custos e formação de preços, ultimamente eu ando colocando nos meus termos de referência de mão de obra um campo específico para a planilha de custos e formação de preços, explicando bem direitinho, bem mastigadinho para a empresa, o que a gente precisa que eles coloquem na planilha. Tá? Qual que é a vantagem de você fazer isso? Se a empresa lê esse termo de referência na hora de participar da licitação, porque nem todas leem, tá? Infelizmente. Isso já vai poupar serviço para a gente na hora de analisar as propostas de licitação e na hora da empresa apresentar aquela planilha na execução do contrato. Tá? Ele já vai se adequar à planilha de custos dele dentro daquilo que a gente quer. Então, é interessante para a gente colocar o máximo possível de informação que a gente precisa no termo de referência. Dos uniformes e equipamentos, eu acho um item bem importante também, principalmente se tem equipamento. Você descrever item por item quais equipamentos que vocês querem que a equipe tenha, que seja fornecido. Por exemplo, um contrato de mão de obra de carregadores. São aquelas pessoas que ficam carregando móvel de um lado para o outro o dia inteiro. É importante que eles tenham EPI, que eles tenham um carrinho adequado, que eles tenham aqueles cobertores para colocar embaixo dos armários na hora de carregar, para não ficar arrastando e arranhando todo o piso, estragando o armário. É importante que eles tenham as fitas para fechar o que eles estão carregando no carrinho. Então, você descreve ali todos os equipamentos que você precisa que a equipe tenha para trabalhar. Se você não descrever, eles vão dar o mínimo do mínimo. Às vezes, nem um carrinho eles não vão dar para os carregadores carregar os móveis, os equipamentos. Tá? Os uniformes também, como eu já dei exemplo antes, especificar quantas trocas de uniforme você quer que a empresa faça, quais uniformes de inverno e de verão. A gente tem serviço lá, por exemplo, que a gente permitiu que fosse entregue bermudas no verão no lugar de calça. Qual tipo de calça que você quer que entregue? Porque às vezes a empresa só tem calça social, aí ela vai entregar uma calça social para um almoxarife, que fica dentro do almoxarifado, carregando coisa no meio da poeira o dia inteiro, de calça social. Não faz sentido, né?
Então, descrevam o mais detalhadamente possível o que você precisa do uniforme, o que você precisa dos equipamentos, quais as trocas, qual é a periodicidade de troca que você quer que tenha. Da garantia contratual, se vocês vão trabalhar com garantia, conta vinculada, se for trabalhar com conta vinculada. Tá ruim meu microfone? Acho que é problema aí, Michela. Mas alguém se manifeste, por favor. Tá. Não, tá ok. O problema deve ser aí no seu computador, então, Michela. Dá uma verificada aí. Tá? Voltando aqui, então. Reajuste, repactuação, quais vão ser as formas que vão ser feitos os reajustes, se tem uniformes, equipamentos, esse tipo de coisa, qual o índice que você vai usar no reajuste, se é o IPCA, se você vai pedir uma nova pesquisa de mercado da empresa para reajustar. O IMR tem que constar no termo de referência. Eu recomendo fazer IMR para todos os serviços, tá, gente? Não só para mão de obra direta, porque ajuda muito na hora que você vai cobrar os serviços da empresa. E você pode justificar no termo de referência que você não está fazendo IMR porque você acredita que aqueles serviços não podem ser mensurados objetivamente na hora da cobrança. Mas, assim, eu opto sempre por fazer o IMR, porque eu acho que é a melhor forma de você cobrar os serviços, que o serviço seja realmente bem feito na hora da fiscalização. Pode sim, Lucas. O Lucas perguntou aqui se ele pode estabelecer no termo de referência como a empresa cobra o ponto do terceirizado. Pode sim. Você pode cobrar, por exemplo, que a empresa coloque o ponto biométrico. Você quer ponto biométrico. Eu não quero aquele ponto que eles batem no computador, porque isso daí a pessoa pode bater o ponto em casa e sair de casa para trabalhar, pode cobrar. Só tem que cuidar, porque na CLT tem um limite mínimo de funcionários que a empresa tem que ter lotado lá para ter o ponto. Se não me engano, são 10 funcionários. Tem que dar uma pesquisadinha. Abaixo de 10 funcionários, você não é obrigatório ter ponto na empresa. Então, tem que estar em consonância com a legislação isso. Estando em consonância, você pode cobrar. Pode colocar que coloque ponto em mais de um lugar. Por exemplo, se vocês aí têm um contrato que são em todos os centros da UFSC, vocês podem falar para a empresa que eles têm que colocar um ponto em cada centro, tá? Desde que tenha aquele limite mínimo de funcionário. Aqui o sistema eletrônico com restrição de horário, uma margem de apenas 10 minutos. Pois é, a margem ali dos minutos é da CLT, tá? Pela CLT, a margem é de 5 minutos só. Aí você tem que olhar na convenção coletiva do trabalhador se eles têm uma margem um pouco maior. Tem convenção coletiva que dá uma margem um pouco maior. Mas o ideal, se 10 minutos não for o suficiente para a pessoa bater o ponto e se deslocar, seria cobrar que a empresa coloque mais pontos. Mas isso tem que estar no termo de referência, tá? Se não está no termo de referência, vai ser muito difícil você negociar isso com a empresa. Quando for fazer um novo contrato para esse serviço, coloque isso no termo de referência. Veja direitinho na CLT como que são os limites ali, mínimos e máximos, e coloca no termo de referência o que você precisa, tá? Acho que esclareci, né? Tá certo. E ali demais itens que irão ajudar na execução do contrato e na fiscalização, tá, gente? O termo de referência não é um documento fechado. O termo de referência, ele tem que ter o máximo de descrição possível.
Eu bato bastante nessa tecla, porque depois, na hora de fiscalizar o contrato, quanto mais completo for o termo de referência, melhor. Eu quero colocar um item no termo de referência a respeito, sei lá, do... Estou fazendo serviço de jardinagem e eu quero colocar a respeito das condições climáticas. O que eles podem, o que eles não podem fazer? Posso colocar? Sim, pode colocar. Eu trabalho nas fortalezas e eu quero colocar um item a respeito da condição do mar. O que a empresa tem que entregar dependendo da condição do mar? Pode colocar, tá? Faça o termo de referência da maneira mais completa possível. Não tenha medo de colocar um item a mais ali no termo de referência ou de colocar as coisas dentro desses próprios itens que a gente já especificou aqui, por exemplo, nas obrigações da contratada. Pode fazer quantos itens quiser, o termo de referência não tem limite de páginas, não tem limite de itens, ele tem que ficar completo. Claro, desde que esteja tudo dentro da legislação. Eu não vou colocar, exigir da empresa uma coisa que não é permitida por legislação. Por exemplo, eu não vou, que a gente está falando do ponto aqui, eu não vou exigir que a empresa tenha uma tolerância de 3 minutos na batida do ponto, se a CLT diz que é 5. Você diz que é 5 na CLT, eu não posso exigir 3, tá? Eu achei que eu tinha colocado um termo de referência aqui de exemplo. Já foi direto para o IMR. Vocês querem que eu coloque um termo de referência ali na biblioteca, bem completo, para vocês poderem dar uma olhada como é? Tá bom. Hoje à tarde eu coloco ali na biblioteca, então, tá? Colocar uns 2 exemplos, um de serviço de mão de obra direta e outro de sem mão de obra direta, um serviço de solução, assim. Eu acho que eu não coloquei aqui na apresentação porque ia ficar muito pequenininho, que a gente não ia conseguir ler nada. Tá? Mas eu ponho. Aí eu vou colocar nos outros documentos também, tá? Do ETP, do DFD, da análise de riscos. Apesar de ter na apresentação, para deixar ali na biblioteca. Vamos falar do IMR agora. Alguma dúvida a respeito do termo de referência? Mais alguma questão? Tá bom, Miguel. Se tiver alguma coisa que vocês querem que eu disponibilize que não esteja lá, também é só pedir. Tá? Tenho bastante material lá no H1. Eu só vou colocar a taxa porque eu estou em casa. Vou colocar o H1 mais tarde. E está no meu computador gelado. Tá? Instrumento de medição de resultados. O IMR. Segundo a IN5, o INR é um mecanismo que define, com bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, essa parte é muito importante, os níveis esperados de qualidade da prestação de serviço e respectivas adequações de pagamento. O IMR não é sanção, tá? Isso é muito importante vocês deixarem claro para a empresa. O IMR, ele é um ajuste na faixa de pagamento conforme o nível da prestação de serviço. Qual que é a diferença? A gente não está penalizando a empresa quando a gente está aplicando o IMR. O que a gente está fazendo é pagando para a empresa exatamente pelo serviço que ela prestou. Se ela tinha que prestar 100 e ela me entregou 90, eu não vou pagar por 100, eu vou pagar por 90. Tá? O conceito do IMR é isso, medição de resultados. O próprio nome já diz. Por isso que quanto mais compreensível, tangível, objetivamente observável e comprovável o nível do IMR, melhor, porque não tem discussão. Tá? Olha, empresa, eu estou aplicando o IMR, você vai... Na realidade, a gente nem deveria falar em desconto de, sei lá, 5%.
a gente deveria falar que o pagamento desse mês foi relativo a 95%. A gente acaba falando em desconto porque, como a empresa vai receber menos, ela está se sentindo lesada, ela está achando que você está aplicando uma sanção, mas ele não é uma sanção, ele é um ajuste no nível do serviço que foi realmente prestado pela empresa. Deu para entender a diferença, né? Isso vocês têm que ter muito claro para vocês quando a empresa não está prestando um bom serviço e vocês vão aplicar sanções para a empresa. Vocês abrem um processo administrativo que vai resultar numa multa, alguma coisa nesse sentido, porque ela vai falar assim: ah, mas você está me penalizando duplamente. Você já me descontou no IMR e agora você está me dando uma multa? Não, você não está penalizando duplamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aquele desconto do IMR foi um ajuste no serviço que você não prestou corretamente. Você tinha que me entregar 50, você me entregou 40. A sanção, aí sim é uma penalidade por deixar de cumprir aquilo que foi contratado. Tá? Acho que ficou bem clara a diferença, né? Então, o instrumento de medição de resultados, segundo a IN, ele deve definir os mecanismos de controle de medição, quais são os métodos que a gente vai avaliar o nível de prestação de serviço, quais são os procedimentos que a gente vai verificar se aquele serviço foi avaliado ou não, e quais que são as faixas de ajustes de pagamento, tá? Quanto que a empresa vai receber por conta de ter prestado aquele serviço em menor quantidade do que foi contratado. Aqui eu coloquei o trecho da IN, se vocês quiserem ler depois a respeito do IMR, é bem interessante lerem, tá? Aliás, todo mundo tem que ler a IN inteira, como eu já falei, lição de casa. Mas eu não vou ler aqui. Aqui eu trouxe um exemplo de um IMR para vocês, para a gente ver como é que a gente vai aplicar. Vou deixar ele um pouquinho maior aqui para a gente poder enxergar. O que diz aqui? Isso daqui, esse cabeçalhozinho, ele está no termo de referência, tá? Ele tem que constar ali, como diz a IN, como que eu vou avaliar os serviços. O sistema de pontuação destina-se a definir os graus de pontuação de cada ocorrência. As ocorrências deverão ser notificadas por escrito, por correio eletrônico, assim que tomado conhecimento pela parte do responsável do hospital. As ocorrências são dispostas em 3 níveis de graduação, atribuindo-se a cada nível uma pontuação determinada. Então, cada ocorrência que aconteceu daquela empresa, a empresa vai ganhar pontos. Má conduta ou atrasos não justificados por parte dos colaboradores. O colaborador tinha que entrar às 8, ele chegou às 9h30. Ganha um ponto. Deixar de cumprir determinação formal ou instrução do fiscal. O fiscal falou pro preposto da empresa: olha, esse serviço não tem que atender aqui, tem que atender lá na outra área. A empresa insiste que ela está atendendo ali, que ela quer atender ali. Mais um ponto. Deixar de prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo HU. Você foi lá e perguntou para o preposto da empresa: poxa, por que vocês estão atendendo aqui e não estão atendendo lá? Ele simplesmente te ignorou, não falou. Mais um ponto. E assim por diante, a gente tem várias ocorrências que podem acontecer e quantos pontos a empresa vai ganhar cada vez que acontecer cada ocorrência. E a pontuação depende do nível de gravidade. Por exemplo, a gente tem aqui: deixar de manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da contratante. Poxa, a recepcionista foi lá, teve acesso ao prontuário de paciente e vazou um dado do prontuário de paciente. Isso é uma ocorrência grave, então vai ganhar 3 pontos. Tá? Aqui embaixo, a gente tem a faixa de ajuste do pagamento. Até um ponto,
não tem desconto. Foi só uma ocorrência naquele mês inteiro, foi uma coisa que não causou grande transtorno, então deixa para lá, não vamos descontar. 2 pontos, 1 ponto de desconto no valor mensal dos serviços. 3 pontos, 2 pontos de desconto. E assim por diante. Tá? Gente, isso daqui é um exemplo. Ele serve para esse meu serviço especificamente. Eu nem lembro de onde que eu tirei esse MR. Eu acho que é da recepção, se não me engano. Mas você vai montar o seu IMR de acordo com a sua experiência, de acordo com o seu serviço, de acordo com aquilo que você vive, de acordo com a sua vivência. O IMR de recepção que serve para o HU não é o mesmo IMR de recepção que vai servir para a UFSC. Ali a gente vai ter situações que vão acontecer que não vão acontecer na UFSC e vice-versa. Você tem que adequar o instrumento de medição de resultados à sua realidade, inclusive a pontuação. Tá? Porque você não pode, por exemplo, colocar que você vai descontar 10% da nota se o funcionário viesse com o sapato inapropriado. Você vai colocar isso, você não vai conseguir cobrar. Se o funcionário veio trabalhar de sandália, ela tinha que estar com a sapatilha da empresa naquele dia, você vai descontar 10% da nota por conta disso, então não impõe no MR, porque vai ficar um valor exorbitante. Tá? Não existe fórmula para fazer MR, ele tem que estar ajustado conforme cada serviço, conforme o número de funcionários e conforme a realidade de cada setor. Isso que eu estou mostrando aqui é só um exemplo. E o IMR também é um outro instrumento que você vai melhorando de contrato para contrato. Pode ser que no primeiro contrato você colocou um parâmetro ali no IMR que da forma que ele foi colocado você não está conseguindo cobrar aquilo da empresa. Então você não vai colocar mais. Ou então você vai mudar a forma que você escreveu, vai cobrar de uma forma diferente, tá? Aqui tem um outro exemplo, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor. Aqui está separado em indicadores, não numa tabela única, tá? Outra forma de fazer, pode fazer da forma que você achar que fica mais fácil de aplicar. A IN, ela traz um exemplo assim, indicador por indicador, que nem está esse daqui. Mas você pode fazer que nem o outro também, não tem problema nenhum. Compilar todos os indicadores em uma única tabela com uma única faixa de ajuste. Daquela forma, fica mais fácil se você tem muitos indicadores. Para você não colocar 20, 30 tabelas no seu IMR, você compila tudo numa única tabela. Tá? Então, esse indicador, por exemplo, garantir a integralidade dos postos contratados, faltas, atrasos, saídas antecipadas e falta da cobertura de descanso. A cobertura deverá ser feita efetivamente com funcionário treinado e habilitado para desempenhar as funções de profissional ausente. Por que eu coloquei isso aí? Eu tinha uma empresa no passado, muito espertinha, uma empresa grande, que quando o funcionário que trabalhava, como por exemplo, é um exemplo, tá? A empresa não era disso, de técnico de secretariado de clínica, que é um cargo específico para a área da saúde, que tem que entender o mínimo dos documentos ali de cada paciente. Faltava um técnico de secretariado de clínica, ele pegava um jardineiro de qualquer outro contrato dele, mandava no lugar e falava, ó, o posto está sendo coberto. Tem graça isso? Você colocar um jardineiro para trabalhar de técnico de secretariado de clínica e falar que o posto está sendo coberto? Então, quanto mais completo que tiver a descrição ali, que a pessoa tem que estar treinada para aquela função, ela tem que saber desempenhar aquela função. Se não tiver treinada, é falta como se a pessoa não estivesse ali. Tá? Por isso que o instrumento de medição de resultados tem que ser feito pela pessoa que trabalha no dia a dia ali, tanto o MR quanto o TR. E mesma coisa com ajustes de pagamento,
O Rodrigo está falando aqui. Não encontrei na IN o limite máximo de 20% na glosa mensal da nota fiscal em relação ao MR. 6 de casos na UFSC, o fiscal acumulando os quesitos na falta de prestação de serviços adequados, vários quesitos aplicou descontos de notas de 50%. Isso seria possível? Assim, Rodrigo, a gente teve a mesma situação lá no HU, tá? Uma empresa que estava prestando serviço muito ruim, tinha muitos descontos, e chegamos a um desconto de 35% na nota, se não me engano. Aqui existe um critério de razoabilidade. Realmente não está na IN o limite máximo de 20% na glosa, mas a empresa estava alegando, com uma certa razão, que eles não podiam ter um desconto tão grande no IMR. O que a gente fez nesse caso? A gente aplicou o desconto de 35%, porque eu não encontrei em lugar, nem na IN, nem na 13.303 e nem em nenhuma legislação relativa à gestão de contratos, um limite de aplicação do IMR. Acontece que existe um entendimento jurídico a respeito que a gente precisa ter razoabilidade na aplicação de glosas. E esse entendimento jurídico só diz razoabilidade. Não diz quanto que é razoável. Então, eu consultei o jurídico da EBSER na época, informalmente, e eles chegaram com esse valor de 20% para mim. O que eu estou fazendo desde então? Eu coloco no descritivo do IMR que o limite máximo de desconto é de 20%. Como está descrito no IMR, não gera dúvida. Tá? Com relação aos outros contratos, quando tem um desconto muito grande, eu estou aplicando desconto muito grande. Porque, como eu falei, se eu estou aplicando aquele desconto é porque o serviço não está sendo prestado de maneira satisfatória. E, convenhamos, se a empresa chega a um desconto de 50% no IMR, é porque outras medidas além do IMR têm que ser tomadas. Então, aí você já vai para notificar a empresa, para abrir processo administrativo, para dar outras sanções para a empresa que não são só o IMR, tá? Mas é uma questão realmente delicada essa do limite da glosa, que não tem uma resposta muito objetiva, assim. A gente já passou por isso, já fiquei em dúvida também, já fui atrás, e a resposta que eu tive foi essa, que tem que ser razoável, tem que ter a razoabilidade. Então, a partir daí, eu estou colocando em todos os MRs que existe esse limite de 20%. Se a empresa está chegando a 20% todo mês, a gente passa para o processo administrativo, para outras sanções, além do IMR. Tá certo? Esclareci? Então, tá. Aqui, eu coloquei para vocês, de propósito, esse indicador do instrumento de medição de resultados, que fala sobre falta de cobertura do posto. Tem alguns IMRs que têm um desconto específico para falta de cobertura de posto, tá? Isso é uma questão um pouco delicada, porque a falta da cobertura do posto, eu não preciso descontar necessariamente no IMR. Eu posso descontar aquele posto que está faltante. Se eu tenho, por exemplo, um contrato de 100 postos, naquele mês eu tive 5 faltas não repostas, independente do MR, tá? Esquece o MR aqui. Eu tenho 5 faltas não repostas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar quanto custa esse funcionário por mês. O funcionário custa R$3.000 por mês. A gente paga para a empresa R$3.000 pelo funcionário. Não é o salário, tá? É o quanto a gente paga por posto. Eu vou pegar quanto que sai proporcionalmente 5 dias de trabalho daquele funcionário. E eu vou descontar aqueles 5 dias de trabalho da empresa. O que eu estou fazendo aqui? Eu pago por mês para a empresa
R$ 3.000 por funcionário, para ele trabalhar 30 dias por mês. Tá? O mês contábil tem 30 dias, não interessa quantos dias efetivamente são úteis naquele dia. Desses 30 dias, ele só trabalhou 25. Então, não faz sentido eu pagar para a empresa 30 dias se ela me deixou 5 dias com posto faltante. Dentro da planilha de custos, a gente vai ver um pouco mais para frente, existe um item que é reposição do profissional faltante. Dentro daquele valor que eu estou pagando para o funcionário por mês, eu estou também pagando para a empresa um substituto quando esse funcionário precisar faltar. Se a empresa, o órgão público está pagando esse substituto, é justo que eu desconte da empresa quando a pessoa falta e ela não mande o substituto. Vocês entenderam? Aí que vem a coisa. Além dos descontos do dia, pode-se aplicar o IMR também? Sim, pode. Por quê? Porque o IMR é um ajuste no serviço não prestado. O desconto do posto é o objeto que eu contratei. Só que se você descontar do IMR e do dia prestado, a empresa vai alegar que você está descontando duplamente. E aí você vai entrar no embate da empresa para tentar fazer eles entenderem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Que uma coisa é o serviço que foi prestado e outra coisa é o posto que faltou. Então, o que eu recomendo aqui? Ou você não coloca no IMR essa cláusula de falta e desconta só os dias faltantes, ou você analisa se aquela falta, dentro do IMR, aí eu estou falando, se aquela falta realmente teve um impacto na continuidade dos serviços. Porque é isso que o IMR mede. Ele mede se aquele serviço foi prestado. Então, vamos supor que eu tenho um setor que eu tenho 5 recepcionistas. Um dia faltou uma, eu fiquei com 4. Eu vou descontar aquele dia de trabalho da empresa pelo posto faltante. Só que como eu tinha 4 recepcionistas, eu não tive um impacto grande na prestação dos serviços. Aí eu não preciso fazer o desconto do IMR. O desconto sobre o valor do posto, não o valor do custo de reposição do profissional ausente. Eu vou descontar o posto, não vou descontar o custo de reposição do profissional ausente. Entendeu? Vou descontar proporcionalmente o posto. Porque o custo de reposição ele está sendo diluído por várias outras coisas lá dentro da planilha de custos. Deu para entender um pouco a diferença, gente? Isso daqui às vezes é um pouco difícil de entender e é mais difícil ainda de cobrar isso da empresa. Então, assim, quem está fazendo IMR agora, pensa direitinho com que parâmetros você vai colocar no IMR esse profissional ausente, tá? Se ele realmente vai atrapalhar no serviço, se não vai. Não estou falando para não colocar. Se acha que tem que colocar, coloca. Mas pensa como que você vai colocar de uma forma que você possa cobrar isso da empresa mais para frente. Tá? Sibeli, eu respondi sua pergunta. Deu para entender? Tá. Então tá. Aqui mais um exemplo. Recebimento de reclamação no conteúdo do formato por ouvidoria, meio de comunicação, mais meio de comunicação, número de ocorrências, quanto que eu vou descontar para cada ocorrência. Aí a questão da ouvidoria, reclamação, tá, gente? A gente tem que verificar antes se a reclamação é pertinente. Porque às vezes a pessoa vai lá e faz uma reclamação da ouvidoria que, sei lá, o vigilante foi grosso, sendo que na realidade o vigilante não foi grosso, o vigilante só falou para ela que ela não pode fazer aquilo, que ela não pode entrar naquele local. Então sempre tem que verificar se aquela ouvidoria que a pessoa fez é pertinente ou não antes de aplicar o desconto. Tá? Aqui, uma coisa para vocês se atentarem com relação a N5, a gente já está estourando no tempo aqui, mas acho que já está finalizando também. A IN5
tem o anexo 6, se não me engano, posso estar errado, cadernos específicos para o serviço de vigilância e limpeza, tá? Inclusive, até 2018, se não me engano, ou 20, por aí, tinha inclusive valores que você tinha, valores mínimos e máximos que você tinha que obedecer na hora de prever o valor de vigilância e de limpeza. Isso daí já caiu, não precisa mais, tá? Os valores você vai compor na sua pesquisa de preços mesmo. Mas ele ainda tem esses cadernos específicos dos serviços de vigilância e limpeza. O que eles têm ali? No de vigilância, trata principalmente dos postos de serviço que você pode e não pode ter. Eu não posso contratar um vigilante, por exemplo, por 35 horas semanais. Eu tenho que obedecer aqueles postos que estão no caderno. São, se não me engano, só de 44, 12 por 36. E no serviço de limpeza, o principal que tem é a área que cada pessoa vai se responsabilizar por limpeza, tá? De acordo com alguns critérios ali. Então, se você é fiscal de serviço de vigilância e limpeza, se você está fazendo um termo de referência desses serviços, tem que dar uma olhada na IN, nesses parâmetros específicos que eles trazem desses dois serviços, tá? Não é muita coisa. O de vigilância, se não me engano, são 2 páginas, são 2 páginas só, mas existe e tem que obedecer. Tá na IN, é obrigatório. Aqui. A fiscalização em si a gente vai ver no próximo módulo, mas eu trouxe aqui só os documentos que são da fase interna que vão auxiliar na hora da fiscalização, tá? O termo de referência, instrumento de medição de resultados. Silvio, não tem problema, depois você pode... Fica gravada a aula, você pode ver esse finalzinho, mas a gente já está finalizando, tá? O termo de referência, instrumento de medição de resultados, os contratos aditivos. Para quem é do HU, a gente tem um manual de fiscalização de contratos, bem completinho, bem legal, tem todas as rotinas de fiscalização lá. Você pode construir na sua unidade, na sua fiscalização, os procedimentos operacionais padrões que precisar, para todos os fiscais estarem em consonância com relação à fiscalização de contratos. E eu acho que é isso, tá? Quem não é do HU, quem é da UFSC, eu coloquei o nosso manual de fiscalização de contratos na biblioteca também, tá? Apesar dele estar adequado às rotinas do HU, eu acho que ele está bem completo com relação às rotinas da fiscalização do contrato em geral. Então, se quiser dar uma olhadinha no manual, eu acho interessante. E é isso, gente. A aula de hoje é por aí. Tem muita coisa mais que a gente poderia falar a respeito do termo de referência, mas aí eu ficaria 5 aulas só falando nisso. Então, acho que o principal foi abordado. Se tiverem dúvidas, pode mandar no fórum, por favor, e façam as atividades. Vocês têm até domingo, 23 horas e 59 minutos para fazer as atividades. Tá bom? Na segunda-feira a gente já começa as atividades do módulo 2. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida que quer esclarecer agora? Eu que agradeço a atenção. As atividades já estão liberadas. Eu não sei, Magno, quem vai liberar é o Tiago e a Priscila. Eles falaram que ia liberar logo depois da aula. Não sei se eles já estão liberando ou se vão liberar hoje no decorrer da tarde. Tá? Então tá. Então aguardo vocês na atividade. A gente vai interagindo pelo chat e até terça-feira que vem. Espero vocês no mesmo canal, no mesmo horário.